Fala, Ricardão, tudo bem? Olha o Chamel aí. Boa. E aí, bro? Tá todo mundo me ouvindo? Alguém dá um sinal aí de que dá pra ouvir tranquilo? Beleza. Esperar mais um pouquinho, a gente já começa. Nicolas, Bruno, Priscila, Samuel. Boa. Vamos entrando aí, vamos entrando. Só mais um minutinho. Bom, eu vou começando então. Primeiramente falar que essa situação aí é meio ruim do corona, né? A gente vai interromper os atendimentos, somente alguns pacientes de emergência foram atendidos essa semana, pós-operatórios, mas a gente vai encerrar tudo para ver se essa situação se encerra logo, né? Hoje então eu propus, na verdade nesse período que a gente vai estar mais tempo em casa, eu vou propor uma live por dia para a gente falar sobre vários temas e artigos e coisas que dá para a gente poder estudar, para a gente poder passar o tempo, adquirir conhecimento e crescer. Eu acho que isso é o mais importante, tá? Do que ficar em casa só assistindo filme. Então vamos aproveitar para estudar, tirar aquelas coisas atrasadas que tem. Eu tenho um monte de coisa atrasada que eu tenho que fazer, então vamos embora. Então, hoje algumas pessoas me mandaram temas, eu fiquei bem contente, eu recebi bastante coisa, eu já separei para as próximas lives também. Então, hoje a gente vai falar de prótese reversa no ombro, que é um tema bem diferente, bem difícil, eu acho que não é comum as pessoas tratarem esse tipo de paciente, terem informações, terem artigos, é difícil mesmo o tema. Então é um tema que a gente tem muita dificuldade porque a literatura é escassa e não tem muito paciente. Então acho que eu devo ter atendido 5 ou 6 pacientes de prótese reversa e colegas meus que também trabalham com ombro atenderam poucos porque não é uma cirurgia tão indicada, uma cirurgia bem específica, com uma indicação bem específica. Então não é fácil, não é simples a gente fazer uma indicação de um paciente fazer uma cirurgia de prótese reversa, porque já é um paciente com algumas limitações que a gente vai conversar um pouquinho agora, tá? Quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, vai mandando que eu vou parando e vou respondendo, já pode mandar numa boa, tá bom? Então vamos lá, a gente vai falar de prótese reversa e eu indiquei alguns tópicos para a gente poder conversar. Primeira indicação. A indicação ela é muito específica, é muito rara, tá? Não é tão comum assim, principalmente porque é uma cirurgia definitiva. Então, o paciente que é submetido a uma prótese reversa, ele não consegue fazer outros procedimentos depois, porque é uma cirurgia definitiva. Ele vai mudar totalmente a anatomia do ombro. E a anatomia do ombro modificada vai fazer com que essa articulação funcione de um outro jeito e que não é comum e que não tem como se desfazer, tá? Então, quando a indicação é feita para a cirurgia da artropatia, do manguito para prótese reversa, a gente vai ter uma cirurgia definitiva, tá? Então não é qualquer paciente que a gente vai atender. Qual que é o perfil do paciente? Então é um perfil de paciente mais velho, a gente não vai ter isso mais novo, só em casos da exceção, mas são pacientes geralmente mais velhos, tá? Por volta de 80, 75, 85 anos, eu já tive alguns pacientes assim, acima de 80 anos, com condições sistêmicas tá? Porque senão o paciente pode ter alguma comorbidade, então a gente acaba tendo uma indicação mais específica. Então o paciente bem, ele vai operar da prótese reversa e vai ser encaminhado para a fisioterapia. Quais são as principais indicações desse paciente? São com aquelas artropatias do manguito.
Então, é quando o paciente tem uma artrose ou tem um comprometimento da articulação do ombro, só que esse não é o principal. O principal é quando o manguito é insuficiente. Então, as lesões maciças do manguito não tratadas ou lesões pequenas do manguito não tratadas, elas vão evoluindo, tá? Então vai tendo aquela degeneração gordurosa do tendão, fazendo com que ele deixe de ter função no ombro. Então aquele paciente que por volta de 50, 60 anos tinha uma lesão do manguito parcial, não tratou, e aí ele foi evoluindo com uma piora do quadro. Então é um paciente que antes ele conseguia levantar o braço, só que aí conforme a evolução vai crescendo, a evolução da lesão vai aumentando, ele começa a ter aquele padrão de elevação do ombro que ele não consegue mais usar o manguito, ele tem só uma elevação do braço pelo deltoide ou pelo trapézio superior. Então ele começa a ter uma insuficiência muito grande do manguito e começa a ter lesões irreparáveis. Então essas lesões irreparáveis, você não consegue, por exemplo, colocar uma prótese no ombro, porque ele não é o problema da artrose, o problema é do tendão, que ele está insuficiente, já se degenerou tanto que é impossível de fazer uma sutura. Então essa é uma diferença dos tendões do ombro para as outras articulações. A gente não consegue substituir eles, eles não conseguem pegar um enxerto e colocar. Tem algumas cirurgias lá na Unifesp, algumas estão sendo feitas com tensor da face lata, semitendíneo, tentando um reparo ou até uma transferência muscular para não ter essa opção da prótese, mas é difícil e a gente não tem muito caso. Então, quando essa lesão é irreparável, ele não tem como mais suturar, esse paciente está com uma função muito prejudicada, a prótese reversa é indicada. A gente acha que por ser prótese é por artrose, né, como uma prótese convencional, mas não, é quando são lesões irreparáveis do manguito. Tá? Então, essas lesões irreparáveis tem uma diferença bem grande da prótese convencional para a prótese reversa. Prótese convencional, artrose. Prótese reversa, lesão irreparável do manguito, manguito insuficiente, uma artropatia do manguito, e aí ele vai ter esse problema gradativo, não vai conseguir evoluir e vai precisar de uma prótese reversa. Bom, então eu falei daqueles dois tópicos. Então vamos diferenciar. O paciente que tem a lesão pequena vai aumentando, ela vai ficando uma lesão irreparável e vai aumentando essa lesão, prótese reversa. Agora, por exemplo, num outro caso, um paciente que, por exemplo, tem uma luxação no ombro jovem, não trata, ele vai evoluindo com artrose, com instabilidade, ele não necessariamente vai fazer uma prótese reversa, provavelmente ele vai fazer uma prótese convencional, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui na pergunta. Ferreira, tem artigos para compartilhar? Estou procurando artigos para responder a minha tese. Olha, artigos de prótese reversa é difícil, tem alguma coisa, eu vou dar uma olhada assim específica para a gente poder postar isso e falar sobre isso, tá bom? Tem alguns artigos sim específicos, mas daí eu tenho que ver o que você precisa. Então, esses dois perfis do paciente, o paciente com lesão no manguito irreparável e o paciente com uma instabilidade que evolui com artrose. Artrose, indicação de prótese convencional, lesão irreparável, prótese reversa. Então, como eu disse, a anatomia do ombro vai mudar. Então, ele vai deixar de ter uma anatomia natural, como na prótese convencional, que você substitui os dois componentes, o componente da glenoide e o componente do húmero, você somente substitui eles, mas a articulação vai continuar funcionando normal. Deixa eu até pegar o meu ombro aqui para mostrar para vocês. Então, a prótese convencional você troca o componente do húmero, troca o componente da glenoide e ela teoricamente funciona normalmente. A prótese reversa, ela tem uma indicação totalmente diferente e o ombro vai funcionar de uma forma totalmente diferente, uma cirurgia que muda a anatomia. Ou seja, tudo que é humeral vai virar glenoide e tudo que é glenoide vai virar húmero. Então é meio estranho isso, mas o que acontece é o seguinte: imagina que não vai mais existir essa parte da cabeça do húmero, não vai mais existir um pedaço da glenoide. A prótese reversa vai encaixar a componente humeral na glenoide e o componente da glenoide no húmero. Vai fazer com que inverta essa articulação. Porque qual que é o problema? Como as lesões irreparáveis do manguito, você não consegue ter mais a estabilidade do húmero, porque você não tem mais o manguito para funcionar, você vai precisar de outro momento de força para fazer isso. Então,
O manguito não existindo, ele muda os componentes e vai fazer com que a prótese role, né, a glenoide aqui, vai rolar sobre o húmero que estaria na glenoide. Então, quando ele elevar o braço, a função dele vai ser basicamente pelo deltoide. O deltoide vai fazer uma força para elevar o braço e ele vai conseguir levar somente por isso, porque ele não tem mais manguito para estabilizar. Então, uma estabilização mecânica que vai ser criada e não mais uma estabilização dinâmica pelo manguito rotador. Tá bom? Eu vou postar depois uma foto para mostrar para vocês como que fica a prótese reversa. Então a estabilização ela não vai ser mais dinâmica pelo manguito, ela vai ser uma estabilização mecânica pela prótese e o único músculo que vai fazer com que a gente eleve o braço vai ser o deltoide. Por isso o deltoide vai ser muito importante, então a gente precisa avaliar ele e há uma indicação precisa para a prótese. Se o paciente tem uma insuficiência do músculo deltoide, se ele não consegue ter uma boa ativação ou tem uma lesão neural, tem uma lesão do nervo axilar que vai para o deltoide, é uma contraindicação. Porque se ele não tiver deltoide, ele não vai conseguir levar o braço. Tá bom? Então a função do deltoide é muito importante. Deltoide bom, indicação de prótese reversa. Se o deltoide não está bom, não tem o que fazer. Tá bom? Então os componentes vão mudar. Não vai mais existir o manguito para estabilizar, a trava vai ser mecânica e ele vai levar só para o deltoide. E aí, qual que é a diferença do prognóstico de uma prótese convencional para uma prótese reversa? Então, o paciente com uma prótese convencional, teoricamente, ele trocou o componente humeral, o componente da glenoide, o manguito está íntegro, ele vai levantar o braço. Ele vai levantar o braço, vai conseguir fazer tudo numa boa e vai movimentar. Teoricamente, ele volta a ter amplitude completa. Ele tem o deltoide funcionando, o manguito funcionando e a articulação foi trocada. Ele vai conseguir movimentar o ombro sem dor nenhuma e vai conseguir fazer os movimentos normais, rotação normal, elevação, vai conseguir fazer tudo isso. Porém, na prótese reversa, ele não vai conseguir fazer isso. Então, o que acontece? Como os componentes foram trocados e ele não tem mais o manguito, além da função de estabilização, ele faz rotação. Como ele não vai conseguir fazer rotação do húmero pelos componentes que foram trocados, ele vai perder rotação. Então esse paciente é um paciente que vai conseguir fazer uma rotação muito pequena, 10 graus no máximo, 5 graus, então vai ter muita dificuldade de fazer essa rotação porque ele não tem um manguito para fazer, ele só vai ter o deltoide. Então a principal função dele vai ser elevação do braço, um pouco de abdução pela função do deltoide, porque o manguito não vai mais existir. Deixa eu ver aqui a pergunta do Daniel. Qual a perda de fato funcional para esses pacientes? Por exemplo, eles não levam o ombro acima de quantos graus? Então, como eu disse, Daniel, a rotação vai estar perdida. Então, se eu perco rotação, eu não vou conseguir fazer movimentos muito específicos. Então, por exemplo, colocar a mão na cabeça vai ser difícil. Talvez o paciente consiga colocar dessa forma aqui, mas ele não vai conseguir colocar a mão lá para trás, porque ele não vai ter rotação. Se ele não tem rotação do ombro, ele vai perder muitos movimentos funcionais. Então, por isso que é uma cirurgia que tem que ser muito bem indicada, porque o paciente vai perder rotação, tá? Então, ele vai conseguir levar mais ou menos 90, 100 graus, tá? Ele não vai conseguir passar disso, porque ele vai ter a função do deltoide só. Ele não vai ter a função de estabilização e o deltoide sozinho não vai conseguir levar ele totalmente lá em cima. Esse paciente é um paciente que a gente espera que tenha uma função boa. Então, imagina que ele tem a ruptura completa do manguito, não consegue mais fazer movimento, isso está gerando dor, está gerando artrose, está gerando um monte de coisa no ombro dele. Então eu quero devolver a função dele para o dia a dia, para ele conseguir colocar a mão na cabeça, lavar o cabelo, trocar de roupa, fazer as coisas do dia a dia, mas não vai conseguir ter muito mais do que isso. Ele não tem uma condição de voltar a fazer uma atividade física muito grande, uma academia, alguma coisa, vai ter muita dificuldade, porque ele não vai ter rotação do ombro, tá bom? Então, essa é a principal diferença. O paciente com prótese convencional consegue fazer o movimento normal, rotação, elevação, abdução, tudo. E o paciente com prótese reversa, ele vai ficar basicamente na elevação, um pouco de abdução, colocar a mão na cabeça e vai ter algumas outras dificuldades, tá bom? Então, essa é a principal indicação e a diferença de prognóstico. Como ele vai perder a rotação lateral, uma possibilidade cirúrgica que não é tão comum, mas em alguns casos se usam, principalmente na França, eles usam bastante, é fazer uma transferência muscular para tentar ganhar um pouco de rotação lateral.
Então, o paciente, o médico vai transferir o grande dorsal, vai colocar ele na prótese para que, ao invés dele, o grande dorsal ter alguma função de rotação, esse paciente consiga ganhar alguma função ativa de rotação, tá? E aí, nesses casos, talvez o paciente consiga um pouco mais de função no ombro, mas também não vai ter uma grande melhora. Ele é um paciente que vai ficar um pouco limitado. Mas, como eu te disse, a indicação, como ela é de pacientes mais velhos, pacientes com mais limitação, o prognóstico fica bom, o paciente fica satisfeito porque a dor melhora, a função melhora, ele consegue fazer as coisas do dia a dia dele bem, tá bom? Então isso é o mais importante da gente conversar. No pós-operatório, o que é importante? Não adianta a gente ficar forçando ganhar rotação lateral, porque é uma trava mecânica. Então se eu ficar ganhando, forçando rotação lateral, eu mais vou machucar esse paciente do que vou ajudar ele. É diferente do pós-operatório de prótese convencional, que eu consigo ganhar movimento com o limite da dor dele. Então, não fica forçando rotação. E tem um outro problema, como eu não tenho manguito para estabilizar, é uma trava mecânica, a gente tem que tomar alguns cuidados no início do pós-operatório com luxações do ombro. Então, podem acontecer. Então, o paciente opera, se ele fizer movimentos muito grandes ou colocar a mão para trás, essa prótese pode luxar. Eu já tive um paciente assim, então não é tão incomum e a gente tem que tomar cuidado no início do pós-operatório para não ter luxações do ombro, tá bom? Isso é importante também a gente ter em mente. Então, falei da transferência muscular, elevação entre 90 e 100 graus mais ou menos, a função do paciente vai ser para o dia a dia, ele vai conseguir colocar a mão, mas sem muita rotação, acima da cabeça, vai conseguir fazer os movimentos de uma forma progressiva, mas com alguma limitação, tá? Tempo de reabilitação. Então, como esse paciente ele já é mais idoso, a função muscular dele não é tão boa, ele vai ter dificuldade de ganhar muita força nesse ombro e o deltoide vai demorar, porque como é um paciente que já tinha muito tempo de história, de lesão, de dor e não conseguia evoluir muito bem, ele começa a ter muita atrofia muscular, ele começa a não responder muito bem ao tratamento. Então, quando ele faz a prótese reversa, é difícil ganhar a força muscular dele. E o deltoide vai demorar bastante também para conseguir ter uma boa função. Por isso, a evolução desse paciente é lenta. Então, não é um paciente que ele vai precisar ficar na fisio durante muitos meses, então ele vai precisar da sua ajuda no início para você orientar muito bem esse paciente, principalmente nos inícios de pós-operatório, o que ele pode e o que ele não pode fazer, qual é o prognóstico dele e passar bastante exercício para ele fazendo, exercícios funcionais que ele vai conseguir fazer para ajudar no dia a dia dele, mas a gente não espera muita coisa. Então, esse paciente é um paciente que ele vai precisar continuamente fazer exercícios domiciliares para a gente conseguir uma boa função no deltoide e que ele mantenha a função no dia a dia. Deixa eu dar uma lida aqui. A alta será programada em cima de quê? Testes, EVA, função. Então, nesses pacientes, principalmente pela queixa, eu diria que principalmente pela queixa dele, porque ele vai ter, antes da cirurgia, ele tem queixa de dor, perda de função. Eu vou esperar principalmente diminuição de dor, diminuição drástica de dor, porque ele consegue ficar muito bem, e ele vai ter uma função intermediária, como eu disse, colocar a mão na cabeça, fazer as coisas do dia a dia. Se ele estiver conseguindo fazer isso, ótimo, não preciso necessariamente de um questionário específico ou de um teste específico para avaliar com ele, porque ele geralmente é um paciente idoso que tem uma função limitada e vai usar o ombro de uma forma limitada. Então eu não preciso fazer muitas coisas mirabolantes para isso. Acho que se ele conseguir ter uma função boa, sem dor e conseguir fazer as coisas do dia a dia, para mim eu estou bem satisfeito. A gente não precisa ficar martelando em cima de teste, em cima de questionário para os pacientes que têm uma função baixa. Tá bom? Bom, eu acho que é isso. Então, em termos de reabilitação, eu me preocuparia muito no começo e no início de colocar os exercícios para o paciente, para que ele vá conseguindo continuamente fazer. Vamos lá, Matheus, Renato, temos diferença do prognóstico de paciente submetido a prótese total ou prótese total reversa? Sim, então a prótese reversa é sempre a prótese total, tá? Não tem como fazer parcial. E é o que eu tinha explicado anteriormente. O paciente com uma prótese total convencional,
ele vai teoricamente conseguir elevação, abdução, rotação, teoricamente ele volta à função normal do ombro conforme a função do manguito está boa dele. Então o manguito, o deltoide está bom, ele vai conseguir fazer o movimento, teoricamente o prognóstico é ótimo. Em relação à prótese reversa, é mais a função do dia a dia mesmo, ele vai ter um prognóstico de 90 a 100 graus de elevação. Alguns caras vão mostrar elevação maior, aí de 120 graus, alguma coisa, mas é mais difícil também nesses casos. Tá? Ana Maria, pode deixar, Ana, que eu vou deixar salvo sim. B.C. Santana, possui alguma restrição imediata no pós-operatório, descarga de peso? Tomar cuidado de carregar peso e principalmente fazer rotação medial. Então a rotação medial, mão nas costas, esse paciente tem chance de luxar o ombro, porque ele não vai ter um manguito para segurar e ele pode ter uma luxação do ombro. Então esses são os principais cuidados no início do pós-operatório. Tá? O mais difícil é eliminar compensações adquiridas ao longo do tempo antes da prótese. Medo de movimentação no pós-operatório. É isso aí. Então, esse é o problema. O paciente com a prótese reversa, ele já tem uma história muito longa de dor e de perda de função. Então, vai ser difícil tirar essas compensações. Como ele não tem manguito, ele não consegue mais elevar o braço normal. Ele eleva pelo trapézio, ele começa a ter compensação. Aí ele faz a prótese, a memória dele é elevar o ombro assim. E a gente tem que ensinar que ele não tem que ter o trapézio, tem que ter o deltoide. E aí também cabe a mim não querer ter um prognóstico muito grande de elevar tanto o braço dele, porque eu não vou conseguir. De forma passiva eu consigo, mas de forma ativa o deltoide sozinho não vai conseguir sustentar. Então tirar essas compensações realmente é difícil. E aí o medo, a cinesiofobia aí de acontecer alguma coisa, uma cirurgia grande, uma cirurgia diferente, eu acho que tudo isso influencia, a gente tem que tomar cuidado também. Tá? Mas obrigado pelo comentário. Eu acho que talvez nesses pacientes é mais difícil, porque eles são mais velhos, pouca consciência de movimento e eles já estão muito tempo com história de dor. Então as compensações estão muito grandes. Valeu, Nicolás. Vamos ver aqui. Gui, cirurgião aí, legal, acompanhando. O que mais? Fala, Gagá. Você usa algum tipo de estimulação para a escápula? Estimulação para a escápula nesse caso não. Não porque os músculos escapulares ou periescapulares estão funcionando bem. Nesse caso eu acharia interessante usar uma eletroestimulação para o deltoide, porque como a gente só vai ter ele agora para elevar o ombro, eu acho que uma função do deltoide ajuda bastante. Então talvez usar uma eletroestimulação do deltoide junto com a movimentação auxiliaria assim. Deixa eu ver mais perguntas. Bruno, Renato, quanto tempo depois de PO inicia fortalecimento do deltoide? Teoricamente a gente pode começar desde o início. Aí eu vou para o bom senso e pensando no início de uma forma isométrica, trabalhar com ângulos menores, né, deitado para depois evoluir. Então o paciente ficou muito tempo sem mexer o ombro de uma forma correta. Ele não vai conseguir levar o braço assim de uma vez facilmente. Então começar deitado, fazer um movimento ativo, primeiro deitado para eu tirar a gravidade, depois eu coloco esse paciente de lado, depois eu coloco ele em pé. Aí em pé talvez seria legal colocar em cadeia cinética fechada, deslizando alguma coisa na parede, ou deslizando uma bola, uma toalha, alguma coisa para ajudar ele nesse movimento. Em cadeia cinética fechada é muito interessante. Então trabalhar a cadeia cinética fechada nesses pacientes eu consigo um diferencial, porque eu vou estar estabilizando melhor o ombro dele, ele não vai estar só sobrecarregando o deltoide. Tá bom? Mas teoricamente você pode começar desde o início. A literatura mostra muito pouca diferença assim, de início, não tem uma contraindicação. Tá bom? Espero ter respondido aí, Bruno. Vamos lá. Mais perguntas? Dúvidas? Se o Gui quiser fazer algum comentário em relação ao pós-operatório, ao procedimento cirúrgico, aí também fica à vontade, Gui. Eu acho que em relação a isso, do pós-operatório, se alguém tiver mais alguma pergunta da cirurgia.
Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou postar uma foto da prótese reversa para vocês darem uma olhada. Imagina o movimento aí do deltoide funcionando e a gente conversa um pouco mais. Eu vou estar à disposição aí para dúvidas e para a gente poder conversar um pouquinho mais também, tá bom? Agradeço muito aí a presença de todo mundo e aí todo dia eu vou fazer algum tema, alguma coisa para a gente poder conversar, tá bom? Costumam vir com quanto tempo? Depende da confiança do médico. Eu acredito que pelo menos 3 a 4 semanas de pós-operatório pelos riscos de luxação nesse tempo, tá bom? Eu acho que é isso, Daniel. Então, 3 a 4 meses, ou 3 a 4 semanas de tipóia para ele conseguir uma boa cicatrização aí e a gente conseguir ter uma boa estabilização para começar o movimento, tá bom? Bom, pessoal, obrigado novamente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, a gente se fala. Vamos pro esporte.